o outro Brasil é uma formulação ousada, né? Porque o outro Brasil é o Brasil que deveria ser, né? É um Brasil mais igualitário, é um Brasil mais justo, né? É um Brasil, digamos, os negros, as mulheres, e tem que sejam tratados de maneira mais equânime. Isso exige muita determinação. Eu sou muito a favor das ações afirmativas, devo dizer, porque certas coisas, preconceito não é uma, a não ser nas pessoas mais, digamos assim, rudes não no sentido de educação, mas mais duras, o preconceito não é uma coisa explícita, o preconceito está no subconsciente. Eu tenho certeza que esse problema de não ter mulher nem negro não foi pensado explicitamente, não vamos ter mulher nem negro, não, mas o fato de não ser pensado é que revela o preconceito, né? Então nós temos que superar isso. Isso exige mudanças, e mudanças de mentalidade, e a mudança de mentalidade tem que ser dessa forma, tem que ser através de ações afirmativas. Boa tarde, embaixador. É uma satisfação começar essa série de Outro Brasil com o senhor, porque nós vemos que para construir um novo projeto de país é preciso situar o Brasil no mundo. E com a derrubada da presidente Dilma, uma das coisas que se fala é a reversão de uma política externa que o senhor ajudou a conceber e a construir. Queria que o senhor nos contasse, a partir dessa política externa, quais são os objetivos e os aliados principais do Brasil. Bem, o Brasil percebeu, né, eu acho que no início do governo Lula essa percepção fica muito clara, de que o mundo estava se transformando rapidamente, quer dizer, que aquele mundo pós-Guerra Fria, imediatamente após a queda do Muro de Berlim, já estava deixando de existir, né? Havia ameaça imediata que se concretizou, aliás, de invasão do Iraque, né, o que punha em dúvida essa Pax Americana como algo que pudesse garantir uma estabilidade no mundo. Havia divergências e havia também ascensão econômica de novos países, sobretudo a China, mas também outros, né, como a Índia. Então, digamos, algumas manifestações de maior independência por parte da Europa, no plano político, sobretudo. Então, essa nova realidade mundial, além das evoluções na América do Sul, né, essa nova realidade levou o Brasil também a buscar uma política que procurasse, por um lado, fortalecer essa tendência, digamos assim, à multipolaridade e, ao mesmo tempo, tirar para si o melhor partido possível, sem, digamos, ferir necessariamente o interesse de outros países semelhantes. Então, dentro desse contexto, o Brasil procurou fazer algumas coisas. Primeiro, eu não estou dizendo em ordem cronológica, algumas já vinham ocorrido antes, não vou dizer que a gente inventou, mas demos grande prioridade. A integração da América do Sul. E eu digo América do Sul mais do que América Latina, no caso, não por nenhum preconceito, mas era porque é mais operacional. No caso, se eu considerar o conjunto da América Latina, você já tinha, por exemplo, o México com acordos com NAFTA, tornaria mais difícil a parte econômica. E a parte econômica é sempre um instrumento importante para a integração política também. Ao mesmo tempo, buscamos nos aproximar de outros grupos de países em desenvolvimento. África, países árabes. Criamos um grupo absolutamente novo, o primeiro que foi o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, né, com uma característica muito especial, porque eram 3 grandes democracias, multiétnicas, multiculturais, uma em cada parte do mundo em desenvolvimento. Depois o IBAS acabou gerando os BRICS, para uma evolução complexa que eu poderia explicar se for necessário, então, com Rússia e China. Então, mas, ao mesmo tempo, não descuidamos das nossas relações, ao contrário do que se diz muitas vezes, nós não descuidamos das nossas relações nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, né? O presidente Bush, por exemplo, apesar de todas as divergências, veio aqui 2 vezes, foram criados não sei quantos grupos de trabalho em áreas como energia, combustíveis, coisa que eu, uma pessoa da minha geração, jamais imaginaria que era ver o presidente dos Estados Unidos com o capacete da Petrobras quando ele foi visitar uma usina de etanol, né? Eu sou da época ainda do petróleo nosso, então era novinho, mas enfim. Então, são coisas que o Brasil foi fazendo, parceria estratégica com a União Europeia, que não fomos nem nós que propusemos, eles que propuseram porque valorizava o nosso papel internacional. Então, eu diria que nós procuramos, digamos, consolidar alianças entre países em desenvolvimento, com ênfase especial, mas não exclusiva, na América do Sul. E, ao mesmo tempo, buscar relações mais diversificadas e mais balanceadas com os outros países desenvolvidos com os quais nós continuamos a manter relações. Essa é que é a visão. E é claro que aí isso teve várias
digamos assim, isso se desenvolveu em vários campos, no campo do comércio, pela criação do G20 comercial, que modificou totalmente a dinâmica das negociações na OMC. No campo, digamos, mais estritamente de paz e segurança, por um lançamento daquele G4, que lutava pela reforma do Conselho de Segurança. Enfim, e assim fomos em vários terrenos. A América do Sul sempre foi um espaço especial dentro dessa política. E nós vemos agora um primeiro ato do governo, uma nota dura do Itamaraty contra críticas que governos da América do Sul fizeram à situação política do Brasil. E mais grave ainda, porque tem uma crítica também ao secretário-geral da Unasul, mas assim, uma crítica que procure desqualificá-lo. Não é só uma crítica, eu acho que até, digamos, me abstraindo um pouco do mérito, é claro que a minha posição sobre o mérito é óbvia, mas digamos, mesmo que você pensar na forma, não teria cabimento uma desqualificação como foi feita. Isso acho que revela pouco interesse e pouca atenção à América do Sul, até na maneira de fazer, não só no conteúdo do que foi feito, né, mas na maneira de fazer. E isso é muito preocupante. Eu acho que nós assistimos, não é só o Brasil, não é só o problema do Brasil, um processo que vai, infelizmente, está indo no sentido contrário ao que nós tentamos consolidar, que era o da integração. Claro que a gente não controla o que se passa dentro dos outros países, mas você pode. A própria Unasul tem lá entre os seus princípios, contrariando o que frequentemente se lê na mídia, que diz que era um projeto bolivariano, um aspecto que ficou lá e por insistência brasileira é o do pluralismo, o respeito à pluralidade de regimes. E tanto assim que a Colômbia, o Peru, que não tinham de modo algum governos que se pudessem chamar de bolivarianos, participaram ativamente o tempo todo. Aliás, o secretário-geral atual é colombiano. Qual que era a estratégia com a América do Sul? Qual a visão geral desse processo? Onde ele poderia ter levado o continente? Bom, idealmente você poderia imaginar, digamos, os mais sonhadores, Estados Unidos da América do Sul, algo assim, né? Mas isso, digamos, seria um horizonte muito longínquo. Mas eu acho que nós temos a noção muito clara que para o Brasil é fundamental que a América do Sul esteja em paz consigo mesma, né? Até para a nossa atuação fora do continente, nós precisamos de ter paz na América do Sul. Quer dizer, você não consegue ir tratar de África ou de relações com, sei lá, com Timor-Leste, para dar um exemplo assim, se, digamos, você está com um problema com o Paraguai ali que você não consegue resolver, um atrito com a Bolívia e tudo. Então, eu acho que a América do Sul tinha esse sentido. E tinha também, dentro da nossa visão, a ideia de que você deveria consolidar um espaço econômico sul-americano, que era possível fazer isso. Idealmente, isso teria que ser um espaço econômico semelhante ao Mercosul, mas isso nós também temos que ser realistas. Alguns países já tinham acordos de livre comércio, ou estavam negociando com países desenvolvidos, então por isso que a Unasul, a base dela, e o que ajudou a lançar a Unasul foi um acordo de comércio entre os países da América do Sul. Tanto que o nosso comércio com a América do Sul cresceu muito. Eu não sei hoje, mas em algum momento a América do Sul como um conjunto foi mais do que a União Europeia, em matéria de importação de bens brasileiros e com grande ênfase em manufaturas. Então foi algo importante em todos os sentidos, né? E ao mesmo tempo os países falando sempre. Quer dizer, quando você tinha um conflito, você não vai eliminar a possibilidade de tensões de um dia para o outro, porque são coisas históricas, algumas, outras têm a ver com interesses de outra natureza, mas você tinha um diálogo permanente, né? E tinha, de certa maneira ainda tem, isso tem que ser mantido e não esgarçado. Eu acho que esse é um problema central. A paz é o maior trunfo que nós temos. O Brasil é um país, eu fui ministro da Defesa, um país que tem fronteiras com 10 países. Eu acho que só a Rússia e China têm mais do que o Brasil, sabe? Extensões enormes. Então, a paz é um trunfo básico para a nossa participação no mundo. Embaixador, desse processo fez parte a desmontagem da ALCA. Que visão que havia por trás disso e como que o senhor vê essa desmontagem, talvez sendo revertida hoje por esses grandes acordos comerciais não soberanos nos quais se fala em colocar o Brasil? Bem, eu escrevi um artigo sobre isso, chama-se As Hienas e os Vira-Latas. Foi um dos artigos mais lidos e acabou saindo até em livros, em um livro, não que eu tenha sugerido ou tentado, mas porque chamou muita atenção.
porque não é uma hipótese abstrata. Antes até desse, aliás, na realidade, foi quando a visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, um economista americano e um brasileiro escreveram juntos um artigo pensando, quem sabe está na hora de recolocar a ALCA. Isso foi antes até desse episódio atual. Então, agora, com muito mais razão, eles talvez vão insistir nesse ponto. Minha dúvida nesse momento, e é uma dúvida positiva, talvez seja bom para nós isso, é que eu não sei se os Estados Unidos querem. Então, quem sabe esse projeto não prospera, porque esses novos acordos comerciais, o termo acordo de livre comércio parece uma coisa muito assim, simples, né? Uma coisa muito, vamos liberalizar a troca de produtos, você é mais competitivo nisso, eu sou naquilo e tal, o que já é às vezes problemático, né? Porque senão você volta aos tempos dos têxteis por vinhos, né? Que foi como Adam Smith pensou, e o Tratado de Methuen famoso entre Portugal e Inglaterra. Mas não é só isso. Os acordos comerciais hoje, comércio é uma parte, comércio no sentido tradicional, de troca de bens, é uma parte pequena deles. Eles, na realidade, são uma série de regras que interferem com a sua organização política e social. Regras que podem ter a ver com o meio ambiente, regras que podem ter a ver com saúde, ou que dificultam, que eu digo, a adoção de certas medidas na área de saúde, regras, enfim, as mais variadas, sobre investimentos, podem, digamos, esses acordos que nós estamos vendo agora, só para tomar 2 exemplos também, digamos, na parte de políticas industriais, esses acordos incluem capítulos sobre compras governamentais que impedem, por exemplo, que a Petrobras ou a Eletrobras siga uma política de dar preferência à produção nacional. Então, isso é algo que é preocupante, porque isso limita. Não é que você tem que sempre comprar o brasileiro, você tem que usar isso com flexibilidade, naturalmente, mas você tem que ter essa capacidade que os outros países têm, diga-se de passagem, porque os outros países, vamos pegar os Estados Unidos como exemplo, porque ele é o principal, né? Os Estados Unidos faz isso através dos gastos militares. Eu me recordo, eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, as pessoas dizem, mas nos Estados Unidos 50% da pesquisa é financiada, 50% das pesquisas é feita por empresas privadas. Sim, é feita por empresas privadas, mas sob encomenda do Pentágono, direto ou indireto, através das universidades. Nós não temos esse elemento, nem teremos. Por mais que a gente reforce as nossas Forças Armadas, não vão chegar, e nem o Brasil chegará a esse ponto, espero eu, de precisar ter Forças Armadas no nível das norte-americanas. Mas nós não temos, então nós temos que nos valer de outros. Compras governamentais, então, é um capítulo importante. Eu poderia citar muitos outros, mas e a outra é a questão de propriedade intelectual, ligada à saúde. Esses acordos de propriedade intelectual, essas cláusulas de propriedade intelectual nesses acordos, elas nos restringem muito mais do que os acordos que já existem no OMC, porque os acordos que já existem no OMC tinham certas ambiguidades. Essas ambiguidades, digamos assim, por grande esforço dos países em desenvolvimento, se consolidaram em flexibilidades, que são reconhecidas, fazem parte até dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, recentemente aprovados. Os acordos desrespeitam tranquilamente esse aspecto. Eles impõem obrigações que limitam a capacidade dos países de, digamos, para falar uma coisa prática que todo mundo entende, de produzir remédios genéricos. Durante esse período da política externa altiva e ativa e da tentativa de integrar a América do Sul, contraditoriamente, a América do Sul se tornou mais primária exportadora e de economia mais primarizada. Como que o senhor vê isso? Olha, isso é um fenômeno difícil de você segurar, né? O que se passou com a América do Sul, especialmente, né? Vamos concentrar nela, é um pouco o que é conhecido na economia como doença holandesa, né? A doença holandesa, com a Holanda produzindo muito gás barato para o mundo, meio que se desindustrializou, porque ficou mais barato a curto prazo comprar os produtos e vender o gás. E eu acho que na América do Sul aconteceu um pouco, já vinha acontecendo, diga-se de passagem, não foi só agora. O processo de desindustrialização já vinha ocorrendo, há inúmeras manifestações até dos próprios industriais sobre isso. Mas eu acho que ele vem se acentuando em função de fatores econômicos, sobretudo, nesse caso, o boom chinês, que tornou muito atrativo você vender commodities e que influenciaram no preço dos commodities no mundo inteiro. Não é só a China que comprava, quer dizer, o preço levantou para o mundo inteiro. E isso acabou, digamos, fazendo com que esmorecesse, talvez nós tivéssemos um câmbio que era um câmbio com o real excessivamente valorizado, ainda que tenha sido desvalorizado em relação ao que era antes, excessivamente valorizado
e dificultando, portanto, quer dizer, facilitando as importações. Eu acho que esse é um processo complicado. Não tenho, porque também ninguém pode ter uma receita, vamos fechar tudo aqui, não. O que eu acho das coisas que podem ser feitas? Eu acho que você tem que se valer, nós mencionamos defesa. Nas indústrias, por exemplo, de defesa, que nós temos que desenvolver, claro que não vamos, repito, não pretendo que a gente possa chegar ao nível dos Estados Unidos, mas poderemos chegar ao nível dos países europeus, por que não? De alguns deles. Então, nas indústrias de defesa, elas exigem muita pesquisa local, até por razões estratégicas, a produção tem que ser local. E você poderia fazer, isso foi uma ideia que foi lançada, que em teoria está aprovada, mas naturalmente você realizar isso na prática exigiria, digamos, 20 anos assim, de muita coerência política, mas de criar uma base industrial de defesa na América do Sul como um todo. Eu acho que isso seria uma coisa muito importante, porque também o nível nacional já talvez não seja suficiente para o tipo de investimento que você tem que fazer em tecnologias mais avançadas. Então, eu acho que você tem que fazer coisas desse tipo. Utilizar o poder de compra do governo para poder também estimular a indústria nacional, como ocorreu no caso dos estaleiros, né? Alguma produção também na área ligada à eletricidade, etc. Mas você vai vendo que tem várias barreiras. Eu, por exemplo, na época como ministro da Defesa, percebi que o Brasil não tinha turbinas. Eu estava pensando nas turbinas dos aviões, mas também as turbinas para as hidrelétricas não são brasileiras. E seria uma coisa muito importante você desenvolver a capacidade de produzir turbinas. Hoje tem 5 ou 6 países, ou 4 ou 5 países no mundo que produzem. Mas o Brasil tem uma dimensão. Então, se você, inclusive, juntar esse mercado com o mercado no bom sentido da palavra, que inclui o Estado, não é contraditório com o Estado, dos países sul-americanos, você tem mais possibilidade de ter um processo de desenvolvimento industrial, inclusive com desenvolvimento tecnológico. O senhor tocou no pré-sal e o pré-sal remete à energia. E em torno de energia se dá um grande número de conflitos e de disputas estratégicas internacionais. De que maneira o pré-sal colocaria o Brasil, ou pode colocar ainda o Brasil nesse debate, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, não apenas de defesa, tecnológico, e do ponto de vista da defesa da riqueza também? Olha, eu não sou um perito em energia, então não sei explicar exatamente os detalhes de como isso se passaria, mas evidentemente que toda a indústria ligada ao petróleo não é só petróleo, você tem a petroquímica, tanto, digamos assim, upstream como downstream, né, como eles chamam antes, a montante ou a jusante, você tem várias possibilidades de investimento importante que estariam ligadas, ou que podem estar ligadas à exploração do petróleo. Esse é o lado, digamos assim, positivo do ponto de vista da industrialização. Agora, há um lado também que fortalece o raciocínio para a defesa. Quer dizer, você não pode ser detentor de uma riqueza como essa do pré-sal num mundo que vai se tornar certamente carente de energia, como carente de outros recursos naturais. Biodiversidade, água doce. Então, daí a necessidade de você ter um sistema de defesa forte. Isso é uma coisa que foi muito defendida no governo Dilma, com muita clareza, eu diria, porque não estou dizendo que não tivesse sido antes do governo do Lula e meu antecessor Nelson Jobim, mas eu vi isso com muita clareza até pela vivência internacional. E estudos, tanto norte-americanos quanto russos, falando que daqui a uns 20, 30 anos vai ter ou 40, não sei, vai ter uma grande disputa por recursos naturais. Quer dizer, haverá uma sede de recursos e não haverá uma capacidade de resposta fácil. Então, quem tem os recursos pode se tornar facilmente alvo de aventuras. Daí a importância de você ter uma capacidade de dissuasão. Vocês protagonizaram alguns lances muito inéditos na política externa brasileira, como o acordo, tentativa de acordo para resolver a questão do Irã, que remete, de certa forma, à energia, e a cúpula entre o Mercosul e os países árabes. Num mundo de conflitos, de que forma o Brasil poderia ajudar na resolução desses conflitos e isso ajudar a projetar o papel do Brasil no mundo? Olha, eu acho que essa é a percepção que existia e que existe sobre o Brasil. Eu acho que a gente pode atrapalhar essa percepção se for mal governado, um governo que não tenha legitimidade, um governo que cometa arbitrariedades com o seu povo ou que, digamos, também não saiba lidar com os vizinhos. Nós temos que ser muito cuidadosos com os vizinhos, né? Isso aqui eu volto a dizer, a paz é um elemento essencial e o principal trunfo que o Brasil mostra é esse. Você tem 10 vizinhos e não tem uma guerra há 150 anos. Agora, isso tem que ser sempre renovado, né? Eu brinco, às vezes, isso é que nem casamento.
Integração é que nem casamento, você não pode, não é uma coisa, você assina um papel lá e ficou, não. Todo dia você tem que renovar essa aposta. E você mencionou a questão de Teherã. O que o Brasil fez em relação... Bom, eu escrevi um livro sobre isso, né? Mas enfim, que é Teherã, Ramallah e Doha. Mas, digamos, para tentar resumir, eu acho que o Brasil queria ter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer exclusões, tanto que nós abrimos embaixada também na Coreia do Norte. Não quer dizer, é como tem o Reino Unido, só aqui é que eles acham que a gente não pode ter. Quer dizer, a nossa mídia, a nossa elite que tem uma mentalidade. Na Inglaterra ninguém questiona, tem lá uma embaixada, e no dia que alguém tiver que negociar alguma coisa, tem uma pessoa presente. Bem, a mesma coisa no outro plano, naturalmente, até porque é um país mais dinâmico economicamente, além de ter o petróleo, o Irã. Então, queremos ter boas relações, grande mercado também, enfim, um país fundamental na paz do Oriente Médio. Quer dizer, o que é curioso é que o que nós sempre dissemos, os americanos começaram a dizer. Aí a nossa mídia reproduz e acha ótimo. Por exemplo, que o acordo nuclear com o Irã tornava até possível pensar um papel positivo do Irã em relação ao conflito na Síria. Mas voltando à sua pergunta, quem nos pediu para... Nós tínhamos então a noção de que para ter uma relação com o Irã também era importante o Brasil contribuir no grande problema que existia, que era o problema do programa nuclear iraniano. Era percebido como um grande problema. Não vou dizer que ele... Não vou julgar o que dizem, se ele tinha ou não a intenção de... Mas de qualquer maneira era percebido como um grande problema. E nós já tínhamos essa visão, já tínhamos discutido, eu tinha discutido com a chanceler da Suíça, com a ministra das Relações Exteriores da Suíça, esses países... Suíça, um pequeno país neutro europeu, o Brasil, um grande país em desenvolvimento, nós poderíamos desenvolver alguma coisa. É difícil, né? Em um determinado momento, sabendo que o Ahmadinejad vinha ao Brasil, o Obama pediu ao presidente Lula, e ele usou duas expressões assim que são definitivas. Ele disse, primeiro colocou o programa nuclear como a coisa mais importante, a relação com o Irã. E segundo, disse, eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Né? Ele disse, já que ele estendeu a mão, não tinha sido correspondido, tudo assim, aquelas linguagens meio metafóricas, mas claríssima. Então, e depois mandou emissários aqui ao Brasil. Então, quando as pessoas dizem que o Brasil se meteu, não foi nada disso. E, na realidade, nós estávamos ajudando por um pedido e éramos bem recebidos no Irã, quer dizer, havia um bom diálogo conosco e com a Turquia, na época, né? A Turquia agora está um pouco mais conflagrada, mas naquela época havia um bom diálogo. E a prova de que era um caminho bom é que eles fizeram depois. Claro que não é exatamente o mesmo acordo, porque o tempo passa. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o mais importante é dizer o seguinte, não, perdeu-se tempo. E tempo na vida é fundamental. Os iranianos passaram fome ou necessidade porque houve sanções, isso ficou. Né? O tempo de tensão que existiu também, mesmo entre os países ocidentais, isso ficou. Mas eu digo o seguinte, pouco tempo depois... um ano e meio depois, talvez, entre 1 ano e meio e 2 anos, uma mulher que trabalhou diretamente com a Hillary Clinton, que era a chefe da assessoria de planejamento da Hillary Clinton, escreveu um artigo no Financial Times, quando estava no auge da pressão para os americanos, para Washington, até desencadear uma ação militar contra o Irã, eventualmente, assim, quem sabe está na hora de nós revisitarmos aquele acordo que o Brasil e a Turquia tinham proposto. Além de outros, eu estou falando dela porque ela foi assessora de planejamento da secretária de Estado, talvez futura presidenta, Hillary Clinton. Então nós não estávamos fazendo uma coisa, como diz a nossa... Até hoje você lê, é uma coisa impressionante. Hoje eu estava lendo um artigo de uma colunista, até ela estava falando, dizendo que o Brasil... Mas o Brasil se meteu, não sei o quê. O Brasil não se meteu, o Brasil foi chamado, junto com a Turquia, que era um aliado dos Estados Unidos na OTAN, né? E fez uma coisa boa, porque nós mostramos que era possível. E eu acho que é isso que fez depois com que os Estados Unidos pudessem seguir essa linha. Nesse episódio, eu me lembro bem, vocês chegaram a um acordo num dia, acho que foi um domingo, no dia seguinte a Hillary Clinton acabou com o acordo e disse que era inaceitável. Como é que foi essa experiência de lidar com os Estados Unidos? O Obama chega, propõe uma coisa para o Brasil. O Brasil, com seus próprios objetivos, mas também em diálogo com o Obama, realiza isso. E no dia seguinte a Hillary fala que... Veja, nós não somos ingênuos e a gente sabe que os Estados Unidos, como aliás qualquer país, mas digamos nos Estados Unidos com mais razão, não é assim uma coisa unívoca, né? E que absolutamente monolítica. E nós sabíamos que havia resistência de vários setores. A ideia,
O próprio lobby de Israel, lá muito poderoso também, é que se reconhecer que isso é verdade. O Obama, por exemplo, não fez nada em matéria de paz no Oriente Médio, fora o Irã, mas em relação à Palestina e Israel, não fez absolutamente nada. Acho até que o Obama talvez tenha querido escolher as brigas que ele podia pegar. Pegou essa e pegou Cuba, muito bem, fez duas coisas boas e nós fomos, de alguma maneira, precursores em ambos. Porque uma das razões que fez com que... Estou mudando de assunto, mas tem a ver. Uma das razões que fez com que o Obama finalmente reconhecesse, não vou dizer nem que é a principal, mas é uma delas porque ele citou, a Casa Branca citou, não da maneira como eu vou te dizer, mas com o mesmo sentido. Citou isso, é que os Estados Unidos estavam ficando, não se pode dizer que os Estados Unidos ficam isolados, porque eles são muito poderosos, mas que eles estavam ficando distantes do resto da América Latina e do Caribe. Porque todos os países já, eu creio que todos tinham relações, e tinha sido dito, na realidade foi dito pelo Lula em 2010, não aconteceu na cúpula seguinte, mas aconteceu na outra, duas depois, que a cúpula das Américas seguinte teria que ter Cuba. E os Estados Unidos perceberam que não podiam ficar naquela posição. E isso aconteceu porque em países como o Brasil não foi o único, mas o Brasil tem muito peso. O Brasil, quando você lê o noticiário hoje, ao contrário do que diz a nossa pobre mídia, rica, porém pobre, ao contrário do que ela diz, você vê, por exemplo, a preocupação com por onde vai o Brasil, porque isso pode ter influência em toda a região de uma maneira ou de outra. Então, eu acho isso, quer dizer, o Brasil procurou agir de acordo com princípios, né, buscando a paz, e não se meteu em nada. Ele foi, por exemplo, o Brasil foi convidado para a Conferência de Anápolis para discutir a paz entre Israel e Palestina, que foi a primeira conferência, digamos assim, não era multilateral, porque não era no âmbito da ONU, mas era uma conferência envolvendo vários países, mas os países em desenvolvimento, fora os muçulmanos, vamos dizer assim, só havia 3. E, bom, fora a China, mas a China, mesmo permanente Conselho de Segurança, né? Só havia 3, Brasil, Índia e África do Sul. Coincidentemente, os mesmos integrantes do IBAS, e a Condoleezza Rice tinha estado aqui há pouco tempo antes. Então, quer dizer, tudo isso se junta e uma percepção de que pode resolver os problemas. E o Brasil tem essa capacidade. Nós éramos, a nossa presença era requisitada. A primeira vez que eu tive com a chanceler de Israel, por exemplo, Tzipi Livni, na época, que era uma mulher até que tentava, não é que ela fosse de uma pombinha, não, digamos assim, no sentido americano, da Dove, mas a primeira vez que eu tive com ela foi numa Assembleia Geral que ela pediu para falar comigo. Então, a opinião do Brasil conta. E todas as vezes que eu fui a Israel, eu via lá o presidente, o primeiro-ministro. A única vez que eu não vi o presidente, o primeiro-ministro, foi a vez que eu evitei ver, porque foi na época da invasão de Gaza, então eu evitei ver o diálogo à própria ministra das Relações Exteriores. Então, eu acho que essa visão, infelizmente, o que eu tenho medo é que medo é uma palavra que você não deve nem usar, mas eu digo, o que me preocupa é a possibilidade de prevalecer. Não vai prevalecer no longo prazo, mas você sabe, como dizia o Keynes, né, no longo prazo estaremos todos mortos, então a gente tem que cuidar do curto e do médio prazo também. E o que me preocupa é que essa visão prevaleça, de que o Brasil é pequeno, o Brasil não pode. Quer dizer, o Obama lá fez o lema, nós podemos, aqui é nós não podemos. O Haiti, a ação brasileira foi muito criticada pelos movimentos sociais e parece que não levou, depois de tanto tempo, à estabilização do Haiti. Como que o senhor vê esse episódio hoje? Olha, a gente não tem um poder de determinar como é que vai ser a realidade de um país. Nem poder. O Brasil, ao contrário do que dizem também, vou aqui fazer minha crítica a algumas das redes sociais, o Brasil não ocupou o Haiti, nem fez parte de uma ocupação do Haiti. Aquilo foi uma situação que se produziu, da qual o Brasil não participou, aliás, da saída do Aristide, mas que, de qualquer maneira, o risco que o país corria naquele momento maior era a tomada do poder pelos ex-militares, junto com grupos armados grupos armados ligados também ao narcotráfico, e o Brasil foi ajudar na transição, e ajudou. Tanto ajudou que foi eleito o Preval, que tinha sido primeiro-ministro do próprio Aristide, e depois tinha sido presidente também, ou vice-versa, não me lembro mais da ordem. Mas, enfim, então, hoje você vai... Eu não sei o que você considera direita ou esquerda no Haiti, mas hoje todos os partidos, quer dizer, a despeito, né, do que eles diziam que nós estamos lá para ocupar, o que os movimentos sociais diziam, ao contrário, quer dizer, você tem talvez até uma pluralidade excessivo, porque talvez o Haiti, acho que seja um dos poucos países que ganha do Brasil em número de partidos políticos. Eu fui chefe, agora há pouco tempo, da missão da OEA para as eleições no Haiti, eleições que não se concluíram finalmente. Mas até o fato de não ter se concluído demonstra um respeito maior à vontade haitiana. E eu devo dizer que eu, como representante, chefe dos observadores da OEA, imagina, a OEA, tive que dizer, fui o primeiro a dizer, a OEA foi a primeira, não fui eu que disse, a OEA foi a primeira a dizer, olha, não dá para forçar a eleição a todo custo.
Os haitianos têm que chegar a um diálogo e discutir entre eles. O que existe é um impasse político que não vai se resolver, que era o que queriam a maioria dos países ocidentais, União Europeia e Estados Unidos. Que não é nem porque fazia qualquer coisa, que queriam se livrar do problema do Haiti. Só isso, porque está ficando caro para eles, entendeu? Então, nós dissemos, não, isso não dá. E a OEA disse e os outros tiveram que seguir, não houve jeito. Né? E aí as eleições, quer dizer, claro que também houve outros fatos internos lá no Haiti, as eleições foram adiadas. O Haiti tem que encontrar o seu caminho. Agora, eu não creio que as forças brasileiras lá tenham, de forma alguma, sido tendenciosas, e muito menos que tenham dificultado, digamos assim, os partidos, digamos, reformistas. Né? O Preval é o exemplo. Pelo contrário, acho que foram as forças brasileiras lá que garantiram que a eleição do Preval, sem fazer trocadilho, prevalecesse, porque houve contestação, quer dizer, contestação não. É uma coisa muito complicada para explicar, porque o Preval teve maioria, mas a maioria absoluta era a maioria dos votos válidos, mas no Haiti não tinha esse conceito de votos válidos. Então, se você contasse os em branco, não dava maioria. E foi justamente nos votos em branco que houve muita fraude. E aí o povo, obviamente, que achava que o Preval tinha ganho a eleição, se revoltou, começou a invadir vários lugares. E digamos, a chamada comunidade internacional, a secretária de Estado norte-americana e o secretário-geral da ONU, que não, a gente faz uma nova eleição daqui a 2 meses, o segundo. Eu falei, vocês estão brincando, isso aqui não é Suíça, se daqui a 2 meses vai pegar fogo isso aqui. E a tropa brasileira não vai atirar no povo. E eu acho que poucos países teriam condições, eu fui muito apoiado pelo Chile, do Lagos, né? Poucos países teriam condições de dizer isso tão claramente para a secretária de Estado e para o secretário-geral das Nações Unidas. Não é que o secretário-geral das Nações Unidas estivesse pressionando para isso, mas era consequência inevitável. Então, eu acho... Agora, dar certo ou não dar certo também não depende tudo de nós, você não pode. Isso aí é uma coisa mais complexa. Nós nunca tivemos a pretensão, mas teve até projetos de cooperação do Movimento Sem Terra, lá. Coisa que seria impensável. O Haiti passou a ser reconhecido e visto no Brasil. E eu acho que isso é uma coisa boa. Em nome do combate ao terrorismo, tem se atacado as liberdades. Enquanto o senhor estava no Ministério da Defesa, se fez a lei antiterrorismo, que é vista hoje pelos movimentos sociais como uma ameaça às liberdades, inclusive sob um novo governo ilegítimo. Como é que o senhor avalia e como que chegam as pressões em relação... Porque essa lei não é uma coisa brasileira. Mas ela não foi coordenada pelo Ministério da Defesa. Claro, mas o senhor deve ter vivido esse episódio. Olha, para falar a verdade, não foi um ponto assim tão importante durante a minha estada no Ministério da Defesa. Eu me ocupei muito mais com a Comissão da Verdade, por exemplo, e me ocupei muito mais com outras questões, como as que eu já mencionei, do Conselho de Defesa Sul-Americano. Havia um grupo de trabalho, participavam vários ministérios, o Ministério da Defesa não capitaneou nada de maneira, assim, protagônica, vamos dizer, dentro do contexto. Mas qual que é a sua opinião sobre essa lei hoje? Olha, eu acho que depende de como é que você encara. A minha preocupação no Ministério da Defesa foi sempre evitar esse tipo de percepção, de ver os movimentos sociais, que existia no próprio governo? Não é no governo, por uma tradição, por uma cultura errada nas próprias Forças Armadas, porque as Forças Armadas ficaram muito isoladas. Mesmo depois da democratização, quer dizer, o diálogo, a própria criação do Ministério da Defesa ocorreu ainda no governo Fernando Henrique, mas já perto do final do governo Fernando Henrique. Então, houve muito pouco diálogo entre as entidades civis e as militares. Então, criou-se assim, uma espécie de antagonismo. Então, eles ficaram lá com uma cultura própria. Eu me lembro que um documento que eu recebi, a uma determinada época, que era um documento sobre... Não era sobre terrorismo, era um documento sobre... Era uma coisa mais genérica, porque eu acho que na previsão desses grandes eventos, etc., comportamento, você sentia nas entrelinhas, mesmo que não fosse uma coisa consciente, uma coisa com relação aos movimentos sociais, como se fosse o adversário. Eu fiz o possível para extinguir isso, mas isso não é um trabalho só de tirar do papel, isso é um trabalho de longo prazo, de diálogo. Eu acho que tem gente muito boa lá e que deve ser feito isso. Agora, não vamos também tapar o sol com a peneira. O terrorismo é uma coisa que existe e que o Brasil nunca teve, felizmente, em escala... ninguém nunca teve, né? Mas a gente também tem que se prevenir de alguma maneira. Agora, a maneira de se prevenir tem que ser democrática, tem que ter um controle democrático dessas medidas. Vamos passar um pouquinho para a África, um continente encarado com muito carinho por vocês.
qual que era a visão e qual que é o possível papel da África numa política externa alternativa, independente, altiva e ativa do Brasil? Bom, primeiro é um reconhecimento das nossas raízes, né? Reconhecimento de quem somos, né? Nós somos, em larga medida, africanos, descendentes de africanos e até, de certa maneira, usurpadores da cultura africana, porque ela veio para o Brasil e influenciou em tudo, né? Em tudo, qualquer arte que você vai, ou qualquer manifestação cultural importante, de alguma maneira, isso está presente. E se mesclou, etc. Então, é o reconhecimento de quem nós somos. A África é importante para nós por todos os motivos. Eu redescobri ainda no governo Itamar Franco, porque essas coisas são abstratas, mas um dia eu tive que ir ao Senegal fazer uma visita e coincidiu com o dia que, não o plano real, mas que a moeda real foi distribuída, né, pela Caixa Econômica, sei lá. E o presidente Itamar fez uma reunião ministerial e eu acho que se eu faltasse a reunião seria uma coisa assim, quase que vista como um assinte. Então eu tinha que conciliar as duas coisas. Para conciliar, eu fui num aviãozinho da FAB, que não são os aviões modernos que ela tem hoje, os da Embraer, eram os Lear antigos. Então eu fiz uma viagem, é uma anedótico, mas é engraçado, eu fiz uma viagem a Natal, Dakar, num avião sem banheiro. Atravessei o Atlântico sem ir ao banheiro, né? Coisa que hoje em dia eu já não teria condições de fazer. Mas eu descobri, 10 anos depois, fazendo uma viagem de Rio Branco, creio, ou Porto Velho, a Recife, que a distância, não sei se de Porto Velho, porque depende dos ventos, mas com certeza, digamos, do Cruzeiro do Sul a Recife é maior do que de Recife a Dakar. Então nós estamos ali perto. De lá nós fomos, quando tivemos com o presidente Lula, fomos à Ilha de Gorré, o Gilberto Gil cantou, você é jornalista, e eu disse uma coisa na época, falei, até os jornalistas choraram, coisa que é muito rara, né? Então, é uma coisa que todo mundo sentiu efetivamente. Mas, digamos, ao mesmo tempo, e volto a dizer, ao contrário dessa percepção de que a África não tem interesse, a África, se você fosse tomar país, claro que é um artifício que eu estou dizendo, mas não é um artifício que não seja significativo. Se você tomar país por país, não a União Europeia como conjunto, país por país, a África, em determinado momento, foi o quarto parceiro comercial do Brasil. Você tinha China, Estados Unidos, Argentina e África. Depois viria a Alemanha. Então, é um mercado importante, gente, e não, sem a menor dúvida. E oportunidades para empresas brasileiras, oportunidade para cooperação técnica, para, digamos, a expansão do chamado soft power brasileiro. Eu, quando vejo hoje, eu me entristeço muito com certas coisas, porque eu vejo, hoje li 2 artigos do New York Times, um é um artigo e o outro o artigo até contesta a tese, e o outro acho que é um editorial, não sei, mas porque não está assinado, ou pelo menos eu não vi a assinatura, sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E o artigo contesta a tese do adiamento, porque no outro artigo propõe o adiamento. E você vê isso tudo com muita tristeza, porque eu não sei quais foram as causas de todos esses problemas que o Brasil tem, é difícil de ver, mas que, digamos assim, se alguém incomodou o soft power brasileiro, eles estariam agora muito felizes. E esse soft power brasileiro, e por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando das Olimpíadas? Porque o Brasil, obviamente que o Rio de Janeiro é uma cidade espetacular, obviamente o Comitê Olímpico fez um bom trabalho, obviamente houve vários outros fatores, mas você ganhar umas Olimpíadas em relação a Madrid, Espanha, país importante, etc., na Europa, Tóquio, não era Tóquio mesmo, Japão de qualquer maneira, acho que era Tóquio, e a cidade natal do presidente dos Estados Unidos não é uma coisa óbvia, né? Então, isso tem a ver com essa política externa que o Brasil... E aconteceu uma coisa até peculiar e interessante, porque aconteceu uma coisa que aconteceu com Alckmin, na eleição contra o Lula, aconteceu com a Espanha. A Espanha teve menos voto no final do que tinha tido no início. Por quê? Porque alguns países provavelmente já tinham, pelo menos essa é a minha tese, não sei, não vou falar, conferir, já tinham trocado o voto com a Espanha, votaram, porque assim acontece, você vota para mim no Conselho de Segurança, no Conselho de Direitos Humanos, eu voto para você nas Olimpíadas. Então, no primeiro escrutínio, ele teve mais votos. À medida que foi ficando, os votos foram saindo, porque os países se sentiram livres para votar em quem eles queriam. E aí o Brasil terminou com mais do que o dobro do voto das Espanhas, né? E, obviamente, isso tem a ver muito com, digamos, o chamado poder brando brasileiro, nossa relação com os árabes, né? E isso, aliás, foi evidenciado
por uma ligação que eu recebi, a primeira ligação que eu recebi quando o Brasil, eu estava no Brasil, eu não fui, não me lembro mais porquê, eu tive que ficar aqui, eu estava com alguma coisa de Mercosul, alguma coisa, eu estava aqui, e eu só fui me encontrar com o presidente depois, nessa mesma viagem, mas depois, então eu estava descendo de Teresópolis, onde eu tinha assistido a votação, estava no carro e me ligou o ministro das Relações Exteriores do Egito. Por quê? Nós tínhamos apoiado o candidato egípcio à Unesco, que não ganhou, mas teve. Ele disse assim, porque, olha, ele disse assim, Celso, o Brasil não esquece, o Egito não esquece e jamais esquecerá a atitude que vocês tiveram com o mundo árabe, em especial, no caso, com o Egito. Então, assim que se faz, né, o poder. E eu vejo isso tudo ser desprezado. Eu vejo as pessoas dizerem, ele fez uma opção errada pelo Sul-Sul. Eu vejo até umas coisas idiotas, quando as pessoas dizem, não, o Brasil fez uma leitura de que havia uma decadência dos Estados Unidos. Não, ninguém falou em decadência dos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos é que se fala muito, mas ninguém falou em decadência. Você não vai ler uma palavra minha, ou do presidente Lula, sobre decadência dos Estados Unidos. A gente fala, sim, de uma certa multipolaridade, que, aliás, os próprios Estados Unidos falam. Eu acho que o Obama, recentemente, pela primeira vez que eu tenha visto, usou o termo multipolaridade. Mas mesmo isso, mesmo que ele não tivesse usado, a França, aliás, quem falou mais, quem inventou essa palavra foram os franceses. Então, agora, isso não é decadência, agora, que existem outros atores, você tem que lidar com eles, você tem que, e aonde você pode ter uma penetração, uma vez, voltando à África, um pesquisador africano em Harvard, disse uma coisa que eu achei fantástica, eu falei, isso aqui, se pudesse, se ainda fosse ministro das Relações Exteriores, eu poria como lema da Agência Brasileira de Cooperação. Quer dizer assim, para cada problema africano existe uma solução brasileira. Então, é isso, a gente tem que entender isso. Mas eu não sei se hoje em dia, neste momento exato, a percepção que tem do Brasil é essa. Acho que a gente vai ter que lutar para recuperar essa percepção. E já que o senhor falou em multipolaridade, talvez a iniciativa mais ousada, ou pelo menos a de maior repercussão internacional, foram os BRICS, que vocês ajudaram a lançar. O senhor estava contando aí como o IBA se converteu no BRICS e como isso foi visto pelo Brasil como uma oportunidade de defender os nossos interesses e também de mudar o mundo. Bom, primeiro eu acho que o IBAS devia continuar a existir porque é uma coisa importante, é uma coisa interessante que 3 países que são multiculturais, multiétnicos e democráticos tenham uma organização em que eles participam. Isso é uma coisa que eu acho que você disse se converteu. De certa maneira é verdade, mas eu acho que eles deviam manter o seu perfil também. Mas eu acho que a existência dos BRICS, eu digo isso porque logo que for a existência do IBAS atraía muita atenção internacional. Foi uma coisa assim, imaginosa, eu acho, na política, porque não é uma coisa óbvia. Você fazer uma integração da América do Sul, da América Latina ou do Mercosul, é uma coisa mais ou menos óbvia. Você pode querer ou não querer, mas está dentro da mesma região, etc. Você fazer um grande grupo de países em desenvolvimento, também você pode querer. Agora, você pensar nessa coisa de 3 países, que é uma coisa mais manejável, né, não é uma coisa óbvia. Então, por exemplo, como alto representante da União Europeia, Javier Solana, toda vez que eu ia a Bruxelas fazer questão de conversar sobre a nossa política externa, e o IBAS era sempre um assunto. A Condoleezza Rice, quando veio aqui, se interessou sobre o IBAS, convidou os 3 países, etc. Então, mas aí logo no início, logo depois do início da criação do IBAS, foi 2003, 2004, eu tinha um ministro russo com quem eu tinha uma relação ficou muito próxima por causa da oposição à guerra ao Iraque, Igor Ivanov. E ele disse, então, a Rússia pode participar. Eu, na época, até dizia, não, vamos pensar devagar, a gente pode fazer um 3+1, não sei o quê, deixa lá. E isso a mesma coisa fazia a China com a África do Sul. Bom, um dia, eu estou em Nova York, o ministro já não era mais o Ivanov, mas era o Sergei Lavrov, de quem eu tinha sido colega na ONU, e ele disse assim, Celso, vamos criar os BRIC, não falou da África do Sul, os BRIC. E até eu dizia BRICS, ele dizia, por que você diz sempre BRICS? Eu falei, não, porque é plural. E ele não estava pensando na África do Sul, ele queria... Foi assim que surgiu? Hã? Assim que surgiu a ideia? Assim que surgiu. Não, já tinha o Gemonil falado, mas era, como eu digo sempre, assim, filosoficamente, existia o grupo em si, mas não existia o grupo para si. Quer dizer, ele não tinha uma consciência de si próprio. E não era uma autoarticulação, era um articulista. Não, era um articulista que podia ter feito uma outra coisa qualquer. Os países com a letra Z, ou sei lá, os países que exportam petróleo, uma coisa que existia, como se fosse uma OPEP antes da OPEP existir, digamos. Desculpa, eu te interrompi, mas o senhor estava falando uma coisa muito importante, esse contato seu com o Sergei Lavrov. Sim, o Sergei Lavrov, então, chegou para mim, Celso, vamos fazer uma reunião aqui à margem da Assembleia Geral dos BRIC,
BRIC. E eu, sem querer, sempre dizia BRICS. E aí ele dizia... Eu, talvez inconscientemente, estivesse pensando na África do Sul. Mas, então nós fizemos uma primeira reunião numa Assembleia Geral, acho que foi em 2006, se eu não me engano, em Nova York, uma coisa ainda pequena. Houve uma segunda, já foi um pouquinho mais, porque nós fizemos também uma reunião na residência nossa, acho que houve uma reunião também na residência dos russos, ficou uma coisa um pouquinho mais fora daqui. Porque na ONU mesmo é tudo correria, né? Então você tem dezenas de reuniões, você lê um discurso, sai. Eu me lembro que a primeira reunião, eu e o Lavrov fizemos uma coisa mais assim, estruturada. O chinês leu um negócio e foi embora, e o russo também, o indiano, que na realidade não era nem o ministro do exterior, mesma coisa. Depois a coisa foi tomando corpo. E aí nessa reunião, jantar, na residência da embaixadora, mulher na época, né? Tive muitas mulheres em postos fundamentais, inclusive na ONU, né? Era agora embaixadora na Alemanha, a Maria Luísa, nessa reunião eu falei para o Lavrov, mas Sergei, nós devíamos fazer uma reunião fora da ONU, para não ficar uma coisa assim, vamos fazer uma reunião num dos países. Ele disse, então tá bem, então faremos a primeira na Rússia. E aí, em 2008, teve a reunião ministerial em Ekaterimburgo, e no ano seguinte teve a primeira cúpula e depois as cúpulas seguiram. A segunda foi no Brasil, aliás, ainda no governo Lula. E eu acho, uma das coisas que eu acho mais importantes do governo Dilma, do ponto de vista da política externa, não foi a única, mas talvez assim, um marco positivo mais forte, foi o Banco dos BRICS, que é um resultado do que a gente já vinha falando, de comércio em moeda local, coordenação dos bancos de desenvolvimento. Isso já estava presente na segunda reunião. Antes da gente entrar um pouquinho nos bancos, que é uma história importantíssima, mas tem um debate ideológico muito forte hoje, inclusive nessa volta da Guerra Fria, de demonizar, por exemplo, Putin, a Rússia. Queria que o senhor nos dissesse por que um mundo em que Rússia, China, Índia sejam protagonistas também de primeira grandeza é mais interessante para o Brasil e para o próprio projeto de humanidade do que um mundo sob a influência unipolar dos Estados Unidos. Eu acho, porque baseado até, se você quiser, na história, né, que a gente pode recolher dela, claro que o que preservou a paz por mais tempo na Europa? Foi um certo equilíbrio de poder. Aliás, isso é reconhecido pelo próprio Kissinger, quando ele começou a ter fez uma abertura para a China, e com a União Europeia também, na época a Comunidade Europeia. Você tem que ter um certo equilíbrio de poder. E hoje em dia, para você ter um equilíbrio de poder em face dos Estados Unidos, da União Europeia, você precisa de ter massa. O Brasil é um país importante, óbvio, e sempre terá sua importância grande, mas sozinho também não dá. Por isso também eu falo que a nossa integração na América do Sul também é importante. Mas um grupo de países como o BRICS é de grande importância. E a pouca reforma que teve o FMI e o Banco Mundial já foi o resultado, mudança no sistema de cotas, foi o resultado da existência dos BRICS, né? E, de certa maneira, aí eu não sei, mas a gente fica na dúvida se uma coisa influiu na outra ou não. Depois que o G20, não o G20 comercial, o G20 dos líderes, numa reunião, já não me lembro qual, aprovou a mudança de cotas, levou 5 anos para o Congresso americano aprovar. E eu tive uma visão muito, muito curiosa disso, porque há pouco tempo, um ano atrás mais ou menos, eu fui convidado para um seminário em Bratislava, que era sobre segurança europeia, mas tinha um módulo que era sobre BRICS. E a pergunta que muitos faziam, esse Banco dos BRICS, isso aí é para criar uma alternativa ao Banco Mundial? Eu falei, olha, alternativa não, a gente quer que o Banco Mundial continue a existir, mas que se servir de emulação, ótimo, né? Porque citei, a reforma que foi aprovada há 5 anos pelos líderes até hoje não foi implementada, porque o Congresso norte-americano... O fato é que depois que o Banco dos BRICS surgiu, pouco tempo depois, em termos de história, pouco tempo, 1 ano, 1 ano e meio, o Congresso americano finalmente concordou com a reforma do sistema de cotas, que é modesto ainda, mas que de qualquer maneira é um passo para tornar os BRICS como conjunto, tem poder de veto hoje em dia no Banco Mundial, como conjunto. Então não é uma coisa pouco importante. Então isso também cria problemas. Então o que eu volto aí, uma coisa que eu menciono, passando, um artigo que eu escrevi recentemente para a Carta Capital, todo mundo quando fala Acordo Livre Comércio, pensa só no comércio, estrito senso, né? Tem todos aqueles outros aspectos que eu já falei, mas além dos aspectos outros de influir
nas suas políticas, na sua capacidade de regulamentar certas coisas, na sua capacidade de política industrial, política de saúde, etc., tem um lado geopolítico. Quando os Estados Unidos conduz, assume, porque era uma iniciativa que já existia pequenininha ali, o TPP, esse Trade Trans-Pacific, parceria transpacífica, o que ele tem visto é a China, é afastar tanto quanto possível os vizinhos da China, da própria China. Então, você tem isso. Você tem o que está acontecendo no Brasil, que eu acho que é um desarme aqui da América do Sul, da desintegração, pelos sinais que a gente está vendo. Eu não sei se vai acontecer também, mas os sinais que a gente está vendo são esses. Nenhuma preocupação com a América do Sul. Não é? Mundo árabe. Hã? A mesma desorganização no mundo árabe. Sim, mas digamos, no mundo árabe é mais complicado lá, mas eu não sei. Mas enfim, no caso da América do Sul, você vê de repente tudo aquilo corre o risco de se desintegrar. Você vê o secretário-geral do Unasul sendo atacado pelo ministro do exterior, do governo interino. E você vê também gestos muito fortes em relação à Índia, da parte dos Estados Unidos, tentando, inclusive, um acordo que nós não aceitamos fazer aqui no Brasil, um acordo de logística entre os Ministérios de Defesa. Isso foi proposto para nós e nós não aceitamos, quando eu era ministro da presidenta Dilma. Mas a Índia, não sei se fez ou não, mas eu li um artigo preocupado com esse acordo de logística. Você sabe que logística é uma coisa absolutamente fundamental em defesa. Se você é logística, você pousa um avião aqui e vai para um determinado lugar, você está envolvido naquele conflito, queira ou não queira. Então, eu acho que há, de formas diferentes, uma ofensiva muito... E com relação à Rússia, como a Rússia, digamos, do ponto de vista americano ou dos outros países ocidentais, é o menos passível de ser atraído, de mudado de rota, eles tentam isolar, através de ações como essas que têm ocorrido, sanções, etc. Né? Obviamente não agrada. Tem algumas hipóteses que analisam que os Estados Unidos, estando decadentes economicamente, num certo sentido financeiramente, tendem a lançar aventuras como essa, de basear sua força nas armas e de desorganizar estados, como no Oriente Médio, como talvez agora na América do Sul. O que o senhor acha dessa hipótese? Eu não sei, eu acho que também a gente tem que tomar um certo cuidado para não, como se diz, não viajar demais. Eu digo isso até para alguns dos meus filhos. Eu digo, olha, eu também tenho teorias conspiratórias. Às vezes ocorre que as teorias conspiratórias são verdadeiras, algumas, ou uma parte delas pelo menos. Mas eu tomo cuidado com isso, porque é tentador você embarcar numa... Até porque, como eu disse no início, quando nós falamos dos Estados Unidos, não é uma coisa monolítica. É possível que alguns setores nos Estados Unidos tenham essa ideia. Ao mesmo tempo que, o presidente Obama esteja fazendo um gesto para os países árabes, ou para os BRICS, ou para alguns países dos BRICS, etc. Então é uma coisa assim complexa. Mas eu também lembro um pouco daquela frase do Milor Fernandes, né, na época do governo da ditadura, diz assim: o fato de eu ser paranoico não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido. Então, mesmo que eu não acredite em teorias conspiratórias, pode ser que elas sejam verdadeiras. Algumas delas, ou alguns aspectos delas, pelo menos. Vamos debater um pouquinho as possibilidades de construir uma nova ordem internacional. O Banco do Sul, por exemplo, e o Fundo de Estabilização, que num certo sentido seria paralelo ao Fundo Monetário Internacional, isso poderia, em que medida... Você está falando dos BRICS ou que seria na América do Sul? Não, dos BRICS, que eles constituíram o fundo, o banco e o fundo, né? De que maneira isso poderia livrar o mundo de uma ordem econômica unilateral, por exemplo, em que um país como a Grécia tenta seguir uma outra trilha, há um plebiscito, majoritariamente a população quer seguir outra trilha e ela é sufocada financeiramente e é obrigada a se curvar? Olha, eu acho que até a médio e longo prazo pode contribuir para isso. Eu acho que não é um resultado imediato. Aliás, a China foi a primeira a dizer publicamente, pelo que eu li nos jornais, não estava mais em governo, né, que não queria, que os governos não queriam confusão ali. Ela está preservando também seus mercados e tudo, né? Então, suas fontes de financiamento. Então, não, as coisas... Eu, aliás, para falar a verdade, talvez isso é uma coisa que também a gente tem que ter presente, porque não adianta a gente se enganar com a realidade. Uma das coisas que você me perguntou se eu me surpreendi ou
implicitamente, você perguntou se eu me surpreendi com a reação da Hillary Clinton em função do Obama. Menos, para falar a verdade, porque eu já tinha sentido que havia uma diferença, ela tinha estado aqui em março, tinha sido muito crítica, né, num telefonema que nós trocamos depois, à vésperas da ida nossa. Eu fiquei até com a impressão que ela não tinha lido a carta do Obama mais recente sobre, não sei se isso ocorreu ou não, mas enfim. Mas eu vou dizer, eu tive uma surpresa negativa no caso do acordo com o Irã. Porque nem Rússia nem China, ficaram dizendo, não, esse esforço de vocês é importante. Mas quando eles conseguiram um pouco as vantagens que eles precisavam da parte dos Estados Unidos em relação às sanções contra o Irã, eles se acomodaram. Aí você tem que ler meu livro, porque é muito amplo e as hipóteses que eu levanto ali eu discuto de maneira muito... O que mostra é o seguinte, você não pode se colocar na mão de ninguém. Não existe, você tem que ter uma política que seja... Você pode basear uma política tanto quanto possível na solidariedade, mas você também não pode esperar dos outros um comportamento totalmente altruísta, estão vendo os interesses deles. E obviamente, os interesses da China nos Estados Unidos são maiores do que no Brasil, né? Sei lá, eu não sei que outras combinações existem, né, para os Estados Unidos não se meterem com Taiwan, ou não se meterem em tal outro lugar, não sei. Aí são coisas que você pode imaginar. E, mutatis mutandis, algo semelhante com relação à Rússia. Então, muito bem, os BRICS, vamos fazer isso, temos esses interesses comuns, isso é muito bom, eu diria que no IBAS há mais afinidades, nos BRICS há mais interesses comuns, são coisas que são, até certo ponto, uma se sobrepõe à outra, mas não é a mesma coisa exatamente. Por exemplo, em relação à reforma do Conselho de Segurança, os países do IBAS todos desejam a reforma do Conselho de Segurança da ONU, e dos BRICS não necessariamente. China, sobretudo, resiste muito, pode ser que seja por causa do Japão ou por causa da Índia, não sei, mas o fato é que resiste. E o que é ruim, porque isso faz parte de uma nova ordem internacional. O Conselho de Segurança é um órgão mais poderoso do mundo, dos órgãos multilaterais. É o único que pode autorizar o uso da força. E se ele pode o uso da força, ele pode muitas outras coisas, né? Sanções econômicas, etc. Então é um órgão muito poderoso. É ruim não reformar o Conselho de Segurança, independentemente de ser o Brasil ou não. Então eu acho que quando você fala numa nova ordem, você tem que ver todos esses aspectos. E que nos BRICS temos interesses comuns, mas também temos que ter clareza de que nem sempre esses interesses vão estar alinhados. Eu acho, por exemplo, que eu até concebo uma hipótese, por exemplo, com relação ao Conselho de Segurança, que os Estados Unidos possam ter mais flexibilidade do que a China. Posso estar errado, mas é como eu vejo. Mas, enfim, isso aí é uma hipótese. Ainda no terreno da divisões sobre uma nova ordem, vocês defenderam com muita ênfase, o Brasil teve papel destacado, a criação de impostos internacionais, tendo em vista que certos problemas internacionais certos problemas graves da humanidade só podem ser resolvidos internacionalmente. Qual é o papel que eles podem ter e o senhor imagina a possibilidade de alguma democracia na globalização? Bom, vamos aqui pensar o seguinte, não é uma democracia como existe ou pode existir dentro dos países, né? Que você vai fazer um voto, um plebiscito, nem sempre se faz, aliás, mas eu digo um voto, um plebiscito, uma eleição, não é exatamente isso. Mas, por exemplo, quando você aumenta as cotas dos países dos BRICS no Banco Mundial, você está fazendo uma coisa que é boa para os países dos BRICS, mas é boa para o mundo inteiro, porque você cria um certo equilíbrio lá. Então, eu acho que você tem que buscar um pouco essa noção de equilíbrio. Aliás, o Montesquieu, quando falava em equilíbrio do poder, não era uma coisa puramente formal, legislativo, executivo, judiciário. Também se refletia nisso, mas tinha a ver com as forças, né? O terceiro Estado, a aristocracia, a igreja. Você não podia reformar tudo, então pelo menos criava um certo equilíbrio que tornava, digamos assim, diminuía as chances de despotismo. Digamos assim, no sistema internacional seria hegemonia, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar por isso. Então, você pode ter uma democracia nesse sentido. Você tem uma Organização Mundial do Comércio, onde, por exemplo, hoje em dia, os países em desenvolvimento têm um papel muito maior do que tinham. Digamos, eu como ministro Itamar Franco, assinei a rodada do Uruguai. Naquela época, nosso papel era limitado. Hoje em dia, é muito maior. E da China e da Índia. Então, isso você pode fazer. Você pode fazer o que você fez no campo dos BRICS. Você pode, eu espero, consiga reformar o Conselho de Segurança. Então, você vai aos pedacinhos conseguindo. Agora, quando você mexe com uma questão como impostos internacionais, é muito difícil, porque o poder
digamos, do capital financeiro é muito forte. Na realidade, em termos assim, diplomáticos, nós concentramos nessa hipótese mais quando se discutiu a questão da campanha, a ação sobre a fome e a pobreza. Diferentemente da... E a AIDS, né? Sim, não, mas iniciou, isso é interessante, porque eu tenho uma ligação agora até com a Unitaid, também por causa dessas minhas ligações todas com a saúde, que foi um órgão, não, uma entidade que resultou daí, que não é UNAIDS, é outra coisa. Na realidade, foi na campanha da fome e da pobreza que se desenvolveu essa discussão, uma nova forma de Tobin Tax, ou como é que fosse, várias hipóteses foram discutidas, mas isso, certamente, os Estados Unidos eram totalmente contra, então nós não teríamos nenhuma chance de passar na Assembleia Geral. E eu acho que essa é uma das razões que fez surgir a Unitaid, porque ali havia dois problemas que realmente com a nossa campanha. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, então estou com isso mais ou menos fresco na minha cabeça, pelo menos a minha visão. Havia dois problemas. Um era como obter os recursos, e era muito difícil o que nós havíamos procurado até então. E aí se encontrou uma forma. Mas além de como obter, você tinha como gastar. Como fazer um programa de combate à fome e à pobreza que não fosse, digamos assim, uma duplicação com o que fazia a FAO, ou que fazia o PMA. Claro, você podia simplesmente fortalecer a FAO, mas aí surge a ideia, que vem da França, na realidade, do ministro francês, porque ele tinha sido também ministro da Saúde, de usar recursos assim de formas inovadoras, não é a taxação sobre fluxos financeiros, mas uma taxa sobre passagem aérea, que aliás o Brasil nunca conseguiu implementar dessa forma, nós implementamos de uma forma diferente, mas enfim, com o mesmo resultado. E usar esse dinheiro para facilitar a aquisição de remédios para AIDS, tuberculose e malária. Né? Então, essa Unitaid. E esse exemplo deu muito certo. Esse exemplo deu muito certo. Deu muito certo. Quer dizer, o dinheiro que a Unitaid tem é limitado, mas existem outros órgãos, Fundo Global, etc., que fazem compras maiores. Mas a Unitaid acabou se especializando em nichos, assim, também, até coisas assim, sei lá, digamos, você tem um remédio para AIDS, mas você não tem uma formulação para criança, porque você não pode dar uma pílula muito grossa ou injetar uma. Então você tem que desenvolver um xaropinho, vamos dizer, né, da minha ignorância, que possa servir. Isso foi feito, muitos desses projetos com o dinheiro da Unitaid, através desse mecanismo. Muito bom, mas é uma coisa limitada ao que tem comparado com o que seria uma taxação sobre os fluxos financeiros, que teve total oposição. Isso a gente sentiu que não ia ter futuro. Tanto que, digamos, depois da grande reunião que houve na sede da ONU, né, em que eu até entreouvi uma frase de outra frase de dois diplomatas franceses, que não estavam me vendo, nem me conheciam, que disseram, um falando para o outro, o Brasil abraça o mundo, porque eu acho que eu nunca vi, agora talvez tenha tido, por causa eu nunca vi tanto chefe de Estado junto numa sala, porque até na Assembleia Geral, como são discursos, você vai, assiste um, faz o seu, fica mais dois e vai embora. E aí não, estavam todos juntos no mesmo momento, porque os discursos tinham que ser 2 ou 3 minutos no máximo, e era para assinar lá a declaração. Uma coisa única. Então, isso é um ponto muito alto do soft power brasileiro. Organizar essa reunião junto com outros, com a França, com Chile, depois a Espanha se juntou. Enfim. Falando em resistência dos mercados financeiros e aristocracia financeira, é por isso que ainda não tem uma ação efetiva contra os paraísos fiscais? Bom, basta você ver os nomes das pessoas que têm dinheiro nesses paraísos que você entende por que não há uma ação efetiva. Sempre foi um tema nos próprios G20, atacar os paraísos fiscais, mas não se evoluiu muito. O senhor estava comentando informalmente antes de começar a entrevista, mas era bom a gente registrar. De que maneira, num mundo que é tão pressionado por acordos de livre comércio, entre aspas, mas de imposição de certas políticas, é possível começar a construir políticas de comércio justo, por exemplo? Bom, isso não é uma tarefa fácil, até porque o conceito de comércio justo varia muito de país para país, né? E claro que você pode ter medidas de incentivo para a aquisição de produtos, digamos, provenientes da agricultura familiar.
Mas eu diria que isso é uma coisa que você talvez até possa desenvolver com alguns países europeus, você pode desenvolver no comércio sul-sul, né? Você tem muita cooperação sul-sul que tem, de certa maneira, a ver com isso, porque você coopera em trabalho decente, não está ligado a comércio diretamente, mas você tem programas e ações de cooperação em agricultura familiar, mas ligar isso ao comércio, que é sem dúvida importante, eu acho mais fácil você fazer cooperando entre... Eu acho que digamos, a ideologia dominante, nesse caso é claramente, eu não estou falando, veja bem, os Estados Unidos é um país que tem muitas coisas admiráveis, né? Que tem um negro que é presidente dos Estados Unidos. Eu estava lá quando vi o movimento de direitos civis, e você viu os policiais que batiam em negros 10 anos antes, passaram a bater nos brancos que estavam resistindo. São evoluções importantes. Agora, há fatos ruins também, mas quer dizer, tem coisas importantes. Mas a ideologia dominante nos Estados Unidos nessa coisa é realmente empoderar as multinacionais. Eles reagem a qualquer tentativa de você, e eles têm muita influência no mundo, né? O Brasil viveu algumas experiências de uma certa participação da sociedade civil nas relações internacionais. O Fórum Social Mundial foi uma delas. Vocês aqui lançaram, aqui acho que mais recentemente no governo Dilma, um fórum que não foi oficialmente assumido, mas existiu concretamente, um fórum de participação da sociedade civil na política externa. Como que o senhor vê isso? Não, e não só isso. Se você falar, por exemplo, com a Rebrip, você vai ver a participação que as ONGs e a sociedade civil teve em delegações... Conta essa história para a gente. Não, em delegações comerciais, porque isso nunca tinha existido antes, né? Quer dizer, para falar a verdade, no passado longínquo, nem sequer empresários. Depois os empresários entraram, né? E continuou só os empresários, eu não opinião, mas ninguém que representasse os trabalhadores, ninguém que representasse outros interesses difusos da sociedade participava. Podia até, eventualmente, em função do contato. Eu me lembro que eu, pessoalmente, quando fui ministro do Itamar Franco, seguramente foi a primeira vez que um presidente da CUT foi almoçar no Ministério das Relações Exteriores, foi almoçar comigo, para discutir questões do Mercosul, né? Quer dizer, hoje eu acho que você pega os trabalhadores, a CUT, são grandes defensores do Mercosul. Naquela época tinham alguma dúvida, e com razão, fundadas dúvidas, se não era um projeto totalmente neoliberal, etc. Então, isso foi evoluindo. Eu passei muitos anos fora daqui, sempre tive boas relações, mas quando não posso dizer que nada tenha ocorrido antes, eu não vou dizer isso, mas a participação efetiva, incluído como membro da delegação, um representante, por exemplo, da Rebrip, eu me lembro, isso ocorreu nas negociações da OMC. Então, claro que às vezes quando a reunião muito pequena não entrava, mas aí não entrava ninguém, não entrava nem os outros diplomatas, porque aí as coisas, quando ficam muito difíceis, você chama só o chefe e tal. Mas eles participavam das reuniões de delegação, como participavam empresários, como participavam outros. Não sei, e isso é uma coisa importante, muito específica, porque tinha muito a ver com agricultura familiar, com muitos outros interesses econômicos, inclusive. Então, essa foi a participação, e eu vejo que esse fato é muito reconhecido pelos meus contatos, inclusive até hoje, com as pessoas da sociedade civil. Fátima Mello gosta muito do senhor. Eu sei que a Fátima Mello gosta muito de mim, eu também gosto muito dela, porque também era provocante. Eu recebi aqui no Teatro Municipal uma vez, o Teatro Municipal, sempre confundo, no Copacabana Palace, quando era uma reunião, acho que do G20, eles estavam protestando lá fora, eu mandei chamar e tal, e tivemos uma conversa importante. Não vou dizer que tudo que foi feito foi exatamente como, mas levou muito em conta. Eu acho que o Brasil até tinha uma capacidade de mediação, porque a gente, ao mesmo tempo, tinha um agronegócio e, ao mesmo tempo, tinha agricultura familiar. O ministro Rosseto viajou comigo para Hong Kong, da mesma maneira que foi o Roberto Rodrigues. A realidade brasileira tem essas dicotomias. O que eu temo é que agora fique mais... Mas é isso que ia provocar. O senhor acha que a sociedade civil pode cumprir um papel de defender essa visão alternativa? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que pode e deve fazer isso. Eu acho que há uma grande afinidade entre o que foi feito na política externa e o que a sociedade civil necessita e quer que seja feito no Brasil. Um Brasil plural, um Brasil que leva em conta os interesses de todos os cidadãos e não apenas as grandes empresas, né? Um Brasil que seja solidário com outros países em desenvolvimento. E eu acho que ser solidário não significa absolutamente abdicar do seu interesse, mas pensar no seu interesse a mais longo prazo. Então, eu acho que há uma afinidade. Quando eu vejo, digamos, as atitudes em relação a países menores, pequenos, e até
não vamos falar da situação nem atual, porque eu não quero me comentar uma coisa que está começando, não sei para onde vai. Posso intuir, mas não sei. Mas eu via as pessoas criticar a nossa atitude em relação à Bolívia, e criticar nossas atitudes em relação ao Paraguai. Ora, o Brasil, numa época em que você via na Europa ter crise do gás, porque o gás russo não atravessava a Ucrânia, então o Brasil não faltou uma molécula de gás. E as pessoas fazem hoje artigos totalmente errados. Eu li um artigo recente que diz que o Brasil quadruplicou o preço do gás. Isso foi um caso, como é que em termos de gás não é poço, mas enfim, um caso específico, muito localizado, que era um contrato herdado de uma companhia privada. Então, no mais o aumento foi de 10% ou 15% do preço e não se perdeu uma molécula de gás. E tanto era negócio que a Petrobras quis continuar investindo lá. Queria continuar investindo lá depois mesmo desse ajuste. Então, e com relação ao Paraguai, nós fomos muito criticados porque reajustamos, fizemos um reajuste muito menor do que os paraguaios queriam, mas ainda assim de alguma significação no pagamento pela cessão de energia, e fizemos aquela linha de transmissão de alta potência para Assunção, né? Isso tudo são coisas essenciais para o Brasil, e eu estou falando desses dois porque foram mais assim, mas também coisas com Guiana, Suriname, coisas que nem, de certa maneira, não existiam sequer no nosso mapa mental. Bom, tem uma pergunta inevitável. O Brasil... Não, só uma coisinha. E fizemos isso com o Mercosul, Unasul, e ampliamos para o contexto latino-americano, cada um dentro do que era possível fazer, né? Agora eu temo que isso regrida. O Brasil defendeu relações internacionais com respeito à democracia. Como que o senhor vê agora países querendo nos defender de uma situação que vem como um golpe aqui no país? Olha, eu acho que, digamos, obviamente, o que se passou no Brasil é motivo de preocupação para esses países, não tem a menor dúvida, porque também não foi o único caso, né? A rigor, do ponto de vista formal exclusivamente, a do Lugo também foi, né? As pessoas se apegam muito ao aspecto formal, mas democracia tem um aspecto da formalidade, é importante, ninguém vai discutir que não seja importante, mas tem um aspecto da substância também. E eu vejo o aspecto da substância por dois ângulos, e eu disse isso para a BBC, está no programa Hard Talk, e eu disse isso sem nenhum espírito de fazer. Dois pontos. Um é a natureza do ato, né? Se foi realmente um crime que justificou. Todos os jornais do mundo, até o New York Times, diz que é duvidoso, não é, de que esses atos pudessem justificar um impeachment, né? Os jornais mais variados do mundo. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto que eu acho que também as pessoas deixam de lado é o seguinte, que nós estamos tendo... Eu estava nos Estados Unidos na época do impeachment do Nixon, que acabou renunciando, mas, digamos, começou com o processo de impeachment. E estava coincidentemente, eu estava em Washington, e coincidentemente estava também nos Estados Unidos, Nova York, com a tentativa de impeachment do Clinton. E eu digo, se o Nixon tivesse... O Nixon foi impeachment, foi substituído pelo Ford, que não mudou a coalizão. Ele não foi fazer uma coalizão com o McGovern, vamos dizer, eu não estou entrando no mérito, mas ele não foi fazer uma coalizão com os pacifistas da Guerra do Vietnã. Não, né? Nem no caso do Clinton, se ele tivesse sido efetivamente impeachment, não ia ser o Jesse Helms que ia subir ao poder, a extrema-direita lá dentro dos termos norte-americanos. Não seria, então, aqui não. Aqui o que houve é uma mudança de orientação política. As pessoas queriam o poder, perderam na eleição e aparentemente ganharam através do impeachment. Então, isso é uma distorção do instituto do impeachment. Não é muito grande, que você tem uma mudança de rumo político, ideológico, filosófico, através de uma ação, sem falar no fato de que a própria ação em si é uma coisa... Bom, não vou entrar nos detalhes, porque, obviamente, o advogado-geral já pronunciou muito bem, o ministro Cardoso. Então, eu não quero... Isso não precisa, mas eu digo, era uma coisa muito pequena, tanto que ninguém se referiu... Na Câmara, então, ninguém se referiu a isso. Ficavam dizendo... Ou falavam bobagens, né, digamos, pela minha família, meu bairro, não sei lá como... Ou então, Deus, não sei o quê, como se Deus fosse se meter nessas mesquinharias, né? Ou então os que não ficavam falando dessas coisas falavam o conjunto da obra. Não existe isso. Para isso é outra coisa. É voto de desconfiança no sistema parlamentar. Já que o senhor falou em soft power, a gente estava falando em afetos, que valores o Brasil pode projetar
valores transformadores o Brasil pode projetar para um mundo em tanta ebulição e em tanto conflito? Bom, eu acho que é esse da convivência. Eu não posso, hoje em dia até falo essas coisas com cuidado pelo que aconteceu agora, recentemente, mas eu acho que, digamos, se você olhar a história, a tendência, os períodos recentes, você transmite essa ideia da convivência social, né, da reforma. Você veja mesmo o governo Lula, que é um governo muito reformista, num problema muito sério do Brasil, que é a desigualdade, fez isso sem grandes atritos. Claro que algum atrito sempre ocorre, e desembocaram nessa situação atual. Mas a nossa visão também, em relação a outros países, de ter uma atitude mais solidária, é uma coisa real. Quer dizer, você quando vê, por exemplo, o que aconteceu em relação ao Haiti, grupos de candomblé da Bahia irem lá e se identificarem, as pessoas chorarem por verem que estão encontrando as mesmas origens, né? Para dar um exemplo, ou quando você pode ajudar, como eu fiz pessoalmente, eu ajudei o presidente do Mali, país que infelizmente agora está conflagrado, mas menos agora um pouco, mas que esteve conflagrado. Eu tive colhendo junto com o presidente do Mali as primeiras amostras de algodão feitos com auxílio da Embrapa. Não, você está ajudando os países mesmo, como você faz uma fábrica de antirretrovirais, que está, não sei em que estágio está no momento, porque essas coisas requerem continuidade também, né? Mas em Moçambique, né, ainda que seja uma coisa incompleta, que eles têm que comprar alguma coisa da Índia, tudo bem, mas eles têm lá uma fábrica. Até empacotar o remédio já é um progresso para o lado deles. E poder fazer depois os outros aspectos, a formulação também. Então, o Brasil entrou em processos como esse também. E esses processos têm muito a ver com a afetividade, né? E não é uma afetividade que é explorada, é uma coisa natural. E eu acho que esse lado do Brasil, eu espero que seja mantido. Essa, digamos, o soft power tem que ter uma certa doçura. Ele é uma certa doçura, digamos assim, na maneira de encarar as coisas, né? Quer dizer, você olha o Paraguai, você tem que ver a situação daquelas pessoas mais pobres e ver, digamos, o fato de que Assunção, que é a capital do país, que é sócia, do que na época era a maior usina hidrelétrica do mundo, ficar sujeita como é que se chama? Racionamento, não é nem racionamento, mas apagão diariamente, é uma coisa impossível, Então eu acho que isso aí teve presente na nossa política, acho que é um elemento importante da nossa política, a nossa maneira de ser, não é o único, a gente não vai ser ingênuo e pensar que no mundo, eu acabei de te disse isso em relação aos BRICS, por exemplo, e também não sabe que os interesses materiais movem, obviamente, são talvez o principal motor, mas não são o único. Então eu acho que a gente não pode perder essa dimensão humanista da política, nem interna, nem externa. Nesse cenário que nós estamos vivendo, pensar outro Brasil é importante? Por quê? Olha, o outro Brasil é uma formulação ousada, né? Porque o outro Brasil é o Brasil que deveria ser, né? É um Brasil mais igualitário, é um Brasil mais justo, né? É um Brasil, digamos, os negros, as mulheres, sejam tratados de maneira mais equânime. Isso exige muita determinação. Eu sou muito a favor das ações afirmativas, devo dizer, porque certas coisas, preconceito não é a não ser nas pessoas mais, digamos assim, rudes não no sentido de educação, mas mais duras, o preconceito não é uma coisa explícita, o preconceito está no subconsciente. Eu tenho certeza que esse problema de não ter mulher nem negro não foi pensado explicitamente, não vamos ter mulher nem negro, não, mas o fato de não ser pensado é que revela o preconceito, né? Então nós temos que superar isso. Isso exige mudanças de mentalidade, e a mudança de mentalidade tem que ser dessa forma, tem que ser através de ações afirmativas, exige muita. Eu dizia também, por exemplo, isso aplica à política externa. Você tem que ter uma ação afirmativa política externa, porque se o meu secretário-geral, que você vai entrevistar, foi o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ele dizia que ele, de certo momento, ele exigia que quem fosse a Europa passasse pela África, e quem fosse os Estados Unidos passasse na América do Sul. Por quê? Porque senão o trajeto é o mesmo. Eu uma vez quando visitei, vou contar essa historinha e termino, porque isso vai ficar muito grande, eu sei que você tem outra pergunta. Eu fui à embaixada nossa no Quênia, Nairobi, um lugar importante, não só pelo lado bilateral, o Quênia é um país que tem uma certa importância ali na África Oriental, mas até multilateral, porque tem lá a sede do Habitat e do PNUMA, né? E eu vi, a embaixada era modesta, num prédio modesto, e eu falei, mas onde é que está o arquivo? Eu visitei, o arquivo fica no banheiro feminino, porque
A arquivista era mulher, né? E eu falei, mas não é possível, gente. E aí vi quanto é que era preciso lá para alugar. Mas é que as pessoas não vão lá, o chefe da administração não ia lá. Entendeu? Então, se você não tiver uma determinação de fazer, a tendência natural é se esvair. A nossa política africana, até eu devo dizer, acho que ela ficou um pouquinho debilitada porque você não fez força por ela. Não é que tenha havido mudança na política, mas você tem que trabalhar constantemente com empresas, com os diplomatas, com outros setores. Eu, aliás, posso digamos assim, ficar contente porque eu pude fazer alguma coisa no Ministério da Defesa, inclusive, tanto em relação à África quanto em relação à América do Sul. E veja você, guarde isso, que você não me perguntou, mas eu acho que você deve falar. Uma das coisas que deve ter mais incomodado os donos do poder no plano mundial foi o Conselho de Defesa sul-americano. A América do Sul ter um Conselho de Defesa, ainda que embrionário, uma coisa que está começando, não se sabe bem. Isso foi quando? Foi agora quando o senhor... Não, começou no governo Lula e com o meu antecessor, o Jobim, mas isso foi resultado da Unasul, foi criado no contexto da Unasul. E foi bastante desenvolvido, creio eu, durante o governo Dilma, primeiro mandato que eu estava lá, porque nós fizemos, inclusive agora tem inclusive, isso é uma mistura de soft e hard power, uma escola de defesa sul-americana, coisa que nunca tinha um colégio interamericano de defesa onde a gente ia aprender lá. Tem coisas para aprender, eu acho, por exemplo, em matéria de ação afirmativa, de mulher e de outras coisas, os Estados Unidos tem muito a que ensinar, mas, enfim, em visão estratégica deles é a deles, a nossa é a nossa. A estratégia de defesa do Brasil, pelo menos no tempo que eu a defini, espero que continue assim, não sei. Quer dizer, eu não fui eu que defini, foi definida antes, mas eu tentei desenvolver. Ela se baseia assim num binômio, vamos dizer assim. Pensando em termos de América do Sul. Para dentro, cooperação. Para fora, dissuasão. Quer dizer, na América do Sul, o que a gente tem que fazer é cooperar. E quanto mais cooperar, a dissuasão é automática, é um subproduto. Porque você não tem razões para entrar no conflito. Mas para fora, e aí não é contra o país A, B ou C, é que você pode ter um conflito, isso é uma coisa, basta ver a história do Brasil, a história da Segunda Guerra Mundial. O Brasil não estava querendo entrar na guerra, quer dizer, a gente depois meio que... Claro que houve democratas que apoiaram a guerra contra o eixo porque não gostavam dos regimes e era uma maneira também de lutar contra a ditadura aqui no Brasil, mas isso foi no final, no processo meio, mais já para o fim. Quer dizer, o que determinou mesmo a declaração de guerra foi o ataque aos navios brasileiros, né? Então, uma coisa que se você tem uma disputa por recursos naturais em nível global, eu não sei de onde virá o ataque, então eu tenho que estar preparado para, digamos, fazer com que o ataque venha de onde vier. Eu tenho que estar preparado para causar dano a quem tiver feito esse ataque, causar algum dano. Claro que a pergunta que se faz, mas o Brasil vai entrar numa guerra, vai perder a guerra ou ganhar, não é isso. Você tem que causar um dano suficiente para desestimular. Agora, ao mesmo tempo, você tem que se coordenar com os países da América do Sul para defender seus recursos naturais, que estão distribuídos aqui de maneira, em alguns casos, até atravessando de um lado para o outro, muitos casos, né, até dos recursos de água doce, por exemplo, o aquífero Guarani, por exemplo, a bacia amazônica, biodiversidade. Então, eu acho que você tem que coordenar na América do Sul, ter uma intensa cooperação na parte industrial, pelas razões que eu já mencionei, e para fora tem que ter uma certa dissuasão. Não pode deixar de ter. Muito bom. Muito obrigado.